Pessoal, graça e paz, faça parte do curso, certo? Dia 6 de abril começa a nova turma. O nosso curso é um curso de teologia biblista, imparcial, não denominacional. Todavia, você que faz parte de alguma denominação, também é super bem-vindo no curso, certo? É um curso 100% online, você pode fazer ele inteiro pelo celular, não precisa ter computador. Você vai recebendo as aulas já finalizadas, ou seja, elas vão ficar armazenadas. Você vai acessar a hora que quiser, quantas vezes quiser. Você mesmo vai fazer seu próprio tempo, tá? Na descrição eu vou deixar também, além dos detalhes aí para você fazer sua matrícula. Aliás, os detalhes para fazer a matrícula também estão aqui nas legendas. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia biblista. Caso você queira conhecer mais, adquirir algum, então tudo na descrição. Recentemente, eu comentei aqui no canal sobre a questão do grego, né? Pessoas que infelizmente ainda não tiveram a oportunidade, sei lá, ou por algum outro motivo, ainda não dominam sequer o português, eu estou falando de brasileiros, né? E já querem fazer o curso de grego. A pessoa não sabe o que é uma metáfora, não sabe o que é uma passagem literal, a pessoa não sabe o que é uma locução pronominal indefinida, uma oração aditiva, uma conjunção subordinativa condicional, a pessoa não sabe, mas ela já quer ir para o grego. É muito bom saber grego, é muito bom. Eu mesmo não sou professor de grego, certo? Não sou especialista em grego. Eu preciso usar os léxicos para traduzir, preciso usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Quando é necessário traduzir alguma coisa, né? Porém, mais importante que o grego dentro do contexto contemporâneo, porque nós já temos aí traduções, inclusive algumas traduções muito boas, né? Mais importante do que dominar o grego é dominar a interpretação. Tem pessoas que são ótimas na tradução e deixam faltar no quesito interpretação, né? Já expliquei sobre isso em um outro vídeo, ok? Repito, saber grego de cabeça e traduzir tudo de cabeça é muito bom, certo? Mas a cereja do bolo continua sendo a interpretação, ok? E agora nós temos também a questão da filosofia, né? Em um outro vídeo eu comentei sobre o argumento da autoridade e ele entra nesse quesito aí da filosofia, né? Resumidamente falando, o que é o argumento da autoridade? É quando você ou qualquer pessoa, né, usa a ideia de uma outra pessoa, de um outro autor, de uma pessoa conhecida, digamos assim, para respaldar a sua. Por exemplo, eu creio da seguinte forma, assim, assim e assado. E eu estou respaldado porque o autor fulano de tal escreveu assim, concordando com aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, o que eu estou dizendo também coincide com aquilo que ele já disse. Então, quando você usa essas fontes externas e tal, trata-se de argumento da autoridade, certo? Não sou contra o uso desse tipo de argumento. A pessoa é livre para argumentar da forma que ela quiser, mas eu sou totalmente contra o uso exacerbado desse tipo de argumento, certo? Porque, cara, fica estranho, fica feio e na maioria das vezes dá errado, certo? Mas enfim, aí entra essa questão da filosofia, que é o que eu posso observar aí principalmente nas redes sociais, né? E tem ganhado bastante força essa questão da filosofia, explicando a teologia e etc. e tal, né? Também não sou contra, mas o uso forçado, exacerbado, enjoativo desse tipo de argumento, cara, é complicado, né? E na maioria das vezes a pessoa usa o argumento filosófico, que também condiz em vários materiais externos. Não sou contra o uso de materiais externos, eu já lancei livros de teologia, né? Mas são livros que mostram a Bíblia, explicando a Bíblia. Eu não recorro à filosofia. Quem quer recorrer,
Ok, mas exacerbar isso aí não é correto, cara, não é correto, certo? A gente acaba fazendo com que a Bíblia não explique a própria Bíblia, para fazer com que a filosofia explique a Bíblia a partir da ótica filosófica, certo? Isso aí acarreta em seríssimas implicações lógicas. E voltando aí à questão das redes sociais, eu posso observar, né, cada vez mais pessoas tentando explicar a Bíblia a partir da filosofia. É filosofia daqui, filosofia dali. Né? A pessoa pega um argumento filosófico para explicar algo, ela só usa o texto bíblico como pretexto. Aí ela sai do texto, nunca mais volta para o texto e dá-lhe filosofia. Né? E quando você analisa o argumento filosófico, porque é chato analisar argumento filosófico, tá bom? Tem quem gosta. Eu particularmente acho chato. Mas quando você vai analisar o argumento filosófico linha por linha, você vai ver que a pessoa deixa várias brechas. Não quero generalizar, mas deixa várias brechas. Né? Coloca a Bíblia em contradição com ela mesma, só porque fica um argumento muito bonito. Um argumento todo, né, cheio de palavras difíceis e aquela coisa toda e tal, né? Acaba atingindo principalmente, encantando, né, principalmente os leigos, porque a pessoa que entende, que tem discernimento, ela vai ver que aquele uso exagerado de palavras difíceis ali, no fim não resolveu o problema o qual o argumento se propôs a resolver, e por aí vai. Então é o uso errado da filosofia. Eu sei, nós temos aí a escolástica, nós temos aí várias questões filosóficas, as quais, se você souber usar, você vai ter um bom proveito. O que eu estou querendo dizer é que depender apenas disso é uma bobeira, para não usar outro tipo de classificação. E é o que eu estou vendo bastante. A pessoa pega ali o texto, né? É ruim a gente ter que repetir, mas vamos lá. A pessoa pega o texto, né? O texto bíblico, então ela quer responder algo acerca daquilo, aí ela começa a responder usando o texto como pretexto, sai do texto, não volta para o texto e mergulha na filosofia. Para o leigo pode ficar bonito, mas para a pessoa que entende, quando ela começa a analisar linha por linha, ela vai vendo as brechas. Né? Então eu acho que, cara, vamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Não é errado usar um material extra como, sei lá, como suplemento, digamos assim, como apoio, né? Mas depender desse material e colocar a Bíblia em segundo plano é bobeira, é complicado, dá errado, certo? E faz com que outras pessoas se percam. Né? E aí um cego guiando outro cego e por aí vai. Repito, não quero generalizar. Mas fica aí o meu conselho. Conselho ninguém é obrigado a acatar, certo? Domine a sua língua pátria, né? Domine aí o português. Aí depois você vai para o grego, certo? Vai usar o argumento da autoridade? Cuidado, vá com calma. Use quando for indispensável, certo? Seja moderado. Quer ir para a filosofia? Ok, mas não deixe que a filosofia explique a Bíblia por si, porque é a Bíblia que tem que explicar a própria Bíblia. Então, são coisas que a gente tem que atentar, tem que prestar atenção, certo? Porque nós estamos falando para pessoas. Aqui no canal nós temos 64 mil pessoas. Né? Tem pessoas que têm canais menores, tem pessoas que têm canais maiores, tem pessoas que falam apenas no Facebook ou em qualquer outra rede social, mas está alcançando outras pessoas. E nós somos responsáveis por aquilo que nós ensinamos, certo? Não é isso que está na epístola de Tiago, lá no capítulo 3? O julgamento acerca dos ensinadores será um julgamento mais criterioso. É bíblico, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, ok? Lógico, repito,
Eu sei que tem pessoas que são bastante centradas, pessoas pé no chão, pessoas que trabalham de acordo com a realidade e facilmente enxergam isso que eu estou falando. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que precisam desse choque, desse alerta, dessa reflexão. Por isso, não generalizo. Agradeço aí a sua companhia, faça parte do curso. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!